Sejam todas. Pronto, gravando agora, né? Gravando. Então, gente, é um prazer enorme trazer Nina aqui com esse tema tão delicioso, né? Principalmente tanto a gente que tem criança, como também a gente resgatar essa nossa criança. Eu lembrei aqui, trouxe para ela ver, a minha bonequinha aqui, que a gente fez no curso de bonecas articuladas, é a minha Maria, então é uma delícia, né? A gente voltar, né, para esse tema tão instigante que é o brincar, né? O brincar de bonecas, mas como uma prática social. Que tema? Eu fiquei pensando assim, que interessante, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né? Trazer resgatar esses valores éticos para nossas crianças, né? Nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. E meu nome é Sueli Portela, que eu me apresentei, faço parte do Núcleo de Aprofundamento Antroposófico, junto com Janise. O núcleo tem como objetivo a gente fomentar palestras, cursos, oficinas, levando, como diz Janise, para o mundo, né? A antroposofia, além dos muros, né? E chegar para as pessoas essa ciência tão instigante que é a antroposofia. Então, assim, nós estamos fazendo 3 anos, em novembro nós vamos ter um tema falando sobre esses 3 anos do núcleo, e aí vocês já sintam-se convidadas. Nós vamos mandar o convite para vocês, ok? Então, um prazer enorme, e eu vou ler aqui um verso para a gente apresentar a Nina, né? Então, vamos botar os pés no chão, expirar um pouquinho, sentir um coração, essa mensagem, esse verso, abrindo esse segundo ciclo de palestras do Núcleo de Aprofundamento Antroposófico. Se a criança é capaz de se entregar por inteiro ao mundo ao seu redor, em sua brincadeira, então, em sua vida adulta, será capaz de se dedicar com confiança e força a serviço do mundo. Rodolfo Stein. Boa noite. Vou passar para a Janice para ela fazer a apresentação, que é uma querida. Seja muito bem-vinda, Nina, aqui no nosso Obrigada. núcleo. Então, conheci Nina vendo a foto dela pelo Face e fiquei apaixonada pela foto. Disse, que mulher interessante, né? E aí entrei em contato com ela. E depois, logo depois, conheci, porque uma das nossas colegas do movimento aqui em Recife trouxe ela e perguntou, você pode fazer lá no Alecrim? Eu disse, claro que sim. Mas antes a gente se encontrou numa palestra, e aí eu falei com ela, ela olhou para mim e me deu um abraço, como se a gente se conhecesse há muito tempo, antes desse encontro do boneco, né, da gente fazer os bonecos articulados. E aí, quando eu vi como ela é grande, mulherona e bonita, e aí eu disse, gostei dessa mulher, que ela tem muita coisa para nos contar. Muito bem. E aí, fui fazer um curso de bonecos que era família contemporânea, e fiquei enlouquecida, lá em Olinda, e fiquei enlouquecida. Muito bem, ela é arte manual e ativista. Adorei ela ser ativista. Ela é doutora em educação, é escritora, conferencista, e a sua pesquisa habita o território da casa. Que delícia! E suas artes, né? A casa e suas artes na produção de uma estética da vida viva. É idealizadora e coordenadora do coletivo Ativismo Delicado e da pós-graduação Artes Manuais para Educação, Artes Manuais para Terapia, Artes Manuais para o Brincar.
e o currículo de trabalhos manuais na educação steineriana. Desenvolve trabalhos de formação de artífices e escritores. Suas oficinas associam o saber teórico conceitual às artes manuais como modo de existir e a escrita como produção de si e do mundo. E ela é mãe do Uli. Acho lindo esse nome. Seja bem-vinda. Muito obrigada, queridas. É uma honra, queria agradecer ao Núcleo de Aprofundamento Antroposófico, nas pessoas de Sueli e Janice. É uma alegria estar aí com vocês nesse Nordeste que eu tanto gosto, saudosa que estou de alguns desses passeios que fazia antes do mundo ficar mais fixo, né? Muito bem, então boa noite a todas e todos. O tema do nosso encontro é o brincar de boneca como prática social. E aí eu queria começar fazendo uma dedicatória aos que partiram antes de nós e que nos inspiram a continuar. Desculpa, tem gente acendendo e apagando a luz aí. Porque quando a gente vai falar de temas, né, aparentemente tão alegres como brincar de bonecas, a gente tem um desafio da nossa humanidade de pensar nessas forças sem esquecer o horizonte e o contexto histórico que habitamos, né? E o contexto histórico que habitamos, ele é muito desafiante, né? Especialmente porque todos os dias nas redes sociais não passa um dia sem que eu escrevo a letra M no meu celular e ele automaticamente já fala meus, e automaticamente já fala sentimentos. Por isso, é sempre bom lembrar que estamos nessa situação e que o brincar de bonecas é um treino, né, para essa prática social da ética do cuidado. Isso é muito importante, né? Porque é um produto um pouco em desuso, às vezes, cuidar, né? Então, assim, para as mulheres, tornou-se um peso, porque é uma marca social imposta por uma estrutura, né, da qual a gente participa sem escolha. E no mundo, nos valores que a gente está inserido, o cuidado é aquele que, digamos assim, é abandonado, às vezes, terceirizado como um serviço quase sempre, não é? Muito bem, então, vamos lá. Queria começar falando uma máxima antroposófica que eu acho de grande interesse para nós. Devemos criar o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se por meio do seu destino interior. O que isso nos diz, né? O que Rudolf Steiner quer nos dizer quando ele fala isso, lá em 1923? Ele está falando dessa criança que está próxima de nós, mas que se autoeduca. E se autoeduca de que maneira? Se autoeduca através do seu impulso
para tornar-se quem ela é. Então, eu queria recortar essa nossa criança, né? Que criança é essa que a gente está falando? Ela é uma criança especialmente do primeiro setênio, mas não só. Mas é que quase tudo que a gente vai trazer para esse brincar de boneca aqui, ele acontece, inaugura esse acontecimento no primeiro setênio. Depois, a depender desse ambiente onde a criança está inserida, no segundo setênio, isso pode continuar, ou muitas vezes, e a gente tem visto isso cada vez mais, não, né? Então, essa criança do primeiro setênio, um primeiro setênio às vezes um pouquinho alongado, né? Antes do 9º ano de vida, antes do Rubicão. Eu estou falando setênio, eu estou falando Rubicão, porque eu estou entendendo que as pessoas que aqui estão chamadas pelo núcleo de aprofundamento antroposófico, estão, digamos assim, familiarizadas com o vocabulário que a gente usa na antroposofia. Caso não estejam, é só interromper minha fala e perguntar o que é, o que não é, me interrompam, tá bem? Eu até adoraria. Então, eu acho que algumas pessoas podem não saber, né? Porque a gente quer que as pessoas que não fazem parte desse movimento, elas possam conhecer, né? Tá bem. Também, algumas pessoas, quando chegaram, eu falei para elas como seria interessante elas fazer perguntas, participarem, porque é um tema que também fez parte da nossa vida, brincar. É verdade. Elas se sentissem à vontade, porque você me colocou que poderia ter à vontade da gente sair fazendo algumas perguntas, não é? Então, quando terminar a sua explanação, então a gente pode começar também a abrir nossos microfones e colocar a mãozinha para que a gente possa ir regulando a chamada, né, por vez. Eu adoraria. Então, assim, digamos, no centenário de Paulo Freire, estou cada vez mais exercitando a minha freirianice, né? Cada vez mais querendo a conversação, esse movimento dialético, né? E não só essa exposição, mas vamos em frente. Então, se o lexo é problema, eu vou então trazer setênios, uma divisão que começou lá na Grécia, de dividir a biografia do ser humano em capítulos de 7 anos. Na antroposofia, a gente divide comumente na pedagogia por 7 anos, mas na medicina a gente faz isso por 9 anos, por 12 anos, enfim, tem esses ritmos, né? São ritmos, e na pedagogia o mais usual é primeiro 7 anos, ou seja, a criança tem 6 anos completo, ela entra no 7º ano de vida, né? E a educação básica ocupa os 3 primeiros setênios da criança. A outra coisa que eu falei foi o Rubicão. O Rubicão é uma alusão ao rio, né? Que foi atravessado na guerra, lá em Roma, e que não tinha volta, ou seja, você atravessa esse rio, bal. Ou você ganha a guerra, ou você perde a guerra. Não tem mais como voltar, que é um sentimento, um acontecimento na vida da criança, por volta dos 9, 10 anos, onde ela, digamos assim, se despede da primeira infância, né? Porque não tem nada assim num calendário fechado. O primeiro setênio se prolonga um pouquinho, ainda pelo 7º ano de vida, pelo 8º ano de vida, ainda vai perambulando por esse lugar, que é onde a gente vê mais claramente o brincar de boneca que sofre
uma metamorfose muito grande desde quando ele é inaugurado, lá pelo 4º ano de vida, até o seu, digamos assim, amadurecimento próximo ao Rubicão. Muito bem. Então, eu queria trazer, deixa eu só arrumar aqui, isso, trazer uma citação, não, mas uma imagem, né? Vou trazer a citação, mas antes eu queria trazer essa ambiência, né? O mais propício ambiente. Que ambiente é esse da criança pequena que brinca de boneca? Claro, a gente está dentro da pedagogia Waldorf, há uma escolarização precoce das crianças, mas a gente tem que entender que até o 6º ano de vida, ou seja, até durante o primeiro setênio todo, né, quando a criança completa 6 anos e entra no 7º ano de vida, ela está num ambiente familiar, mesmo que ela esteja na instituição, mesmo que ela esteja no jardim de infância, ou mesmo na educação infantil de uma escola mais convencional. Por quê? Nesse espaço, dentro de um ambiente da escola Waldorf, a gente tem, digamos, ritmos, fazeres que lembram os ritmos do cotidiano da casa. E são esses ritmos do cotidiano da casa que são imitados pela criança no seu brincar de bonecas. Eu escuto muito, minha filha não brinca de bonecas, ela não brinca mais de bonecas. Eu não costumo falar diretamente para as mães, não, porque machuca, né, gente? Mas por que ela não está mais imitando o gesto de brincar de bonecas? Qual será a qualidade do cuidado que essa criança recebe? Porque se a criança não vivencia os cuidados como ela vai imitá-los no brincar? Porque o brincar é uma linguagem, né? O brincar de bonecas que eu estou falando aqui, na casinha de bonecas, que às vezes não tem bonecas físicas, né? Às vezes o brinquedo é um irmãozinho, é um primo pequeno, né? Às vezes não é a boneca física, né? O objeto, mas é o exercício de uma linguagem. Então, esse lugar desse brincar, né? Porque a gente tem falado muito do brincar, né? Como essa força, como esse exercício, esse brincar como um brincar constitutivo da criança, mas quase sempre a gente vê pela mídia, a gente vê pelos estudos, que está se falando de um brincar externo, né? De um brincar ao ar livre, de um brincar em grupo. Esse brincar de bonecas, ele tem qualidades de introspecção. Dá para entender isso? Aquela criança, numa produção introspectiva, dobrando-se sobre si mesmo, no exercício de uma prática de cuidado. Por isso que a gente caracteriza o brincar de bonecas como duas coisas. Claro, é um brincar heurístico, mas é muito mais um brincar ontológico, um brincar do exercício de si mesmo. E um brincar da intimidade, um brincar introspectivo, um brincar de uma produção interior que, no contemporâneo, é pouco valorizada, é pouco exercitada, né? Porque esse mundo interior, ele precisa
de tempo e de espaço, e de uma certa calma que combina pouco com os ritmos frenéticos dessa agenda infantil, dessas dinâmicas familiares que foram interrompidas positivamente por um lado, negativamente por outro, pela pandemia. Muitas famílias redescobriram os ritmos domésticos, o cozinhar, o arrumar. O ano passado, com o fechamento da rua, né? Então, isso também traz qualidades que as pessoas redescobriram. Quem soube aproveitar teve um ganho. Quem se sentiu muito incomodada, muito pressionada, talvez ainda esteja rancoroso com essa dinâmica. Muito bem. Então, eu vou ler uma pequena citação desse lugar do brincar de casinha, que é onde a boneca aparece. Uma criança organiza o seu espaço, nele entra, permanece algum tempo, deitada, isolando-se do que está à sua volta. O processo ordena-se pela colocação inicial da estrutura do entorno, as paredes. Logo segue a cobertura. Estou montando a cabana aqui. O teto. No chão, há sempre panos, esteiras, almofadas, que, ao serem colocadas, traduzem no gesto da criança uma arrumação de uma cama, um berço, um ninho. Um lugar de recolhimento, de proteção. Junto à criança, quem está? Está a boneca, a companheira do brincar, que permite a imaginação, a construção, que aquece o corpo e a emoção. A boneca não existe sem o seu ambiente. Quando sozinha com a criança, a boneca traz para ela a casa como símbolo e lugar. Então, aí a gente tem uma ambiência do que acontece nesse brincar de boneca, né? Nesse início de brincar de boneca, onde a construção de um brincar também é construção de uma casa que também é a construção de um corpo. E que tudo isso mergulhado no caldo da ética do cuidado. Né? Então, assim, é o início do cuidado de si. E o cuidado de si inicia com o cuidado do outro. É lindo isso, né? O exercício do cuidado do outro é um cuidado de si. E essa prática social, ela se dá no brincar de bonecas. Eu costumo dizer que o brincar de bonecas independe da boneca. A vontade de boneca, ela se dá através da necessidade praticamente orgânica que a criança tem de dar voz, dar linguagem aos cuidados que recebe, que vê serem praticados com ela e com outros. Por isso que muitas vezes na história, a gente, na literatura, principalmente agora, mas muitas pessoas talvez ainda tenham vivenciado isso na sua vida, né? Existem bonecas que nascem de sabugos de milho. Eu tenho uma aluna querida que trabalha na escola pública, que compartilhou comigo um dia que estava olhando, estava tomando conta do recreio, né? Estava tomando conta do recreio e viu duas menininhas pegarem, deixa eu ver se eu tenho aqui um casaquinho, pegarem o casaco do uniforme de escola no pátio e transformarem numa boneca. A vontade de boneca
E aí a gente tem boneca de pau, né? De toco embrulhado, a gente tem panos, a gente tem várias coisas que se transformam nesse objeto para dar linguagem e significado a gestos que acontecem no entorno da criança. Por isso, as professoras têm me relatado, principalmente as professoras da Escola Waldorf, que na Escola Waldorf tem o ambiente do brincar disponível, tem o dispositivo, né? Onde tem, inclusive, as bonecas, os materiais para fazer as cabanas. Tem me relatado cada vez mais que as crianças brincam de negócios, brincam de falar no celular, que as crianças brincam, olha que interessante, brincam de ir ao médico. Por quê? Porque normalmente as mães, especialmente as mães que trabalham, mas não só, os cuidadores principais, dão uma atenção especial, criam um vínculo com a criança quase sempre no dia de ir ao médico. Então, tem até uma terapeuta que me disse uma vez, aquela criança vinha para o consultório e só brincava disso. E aí, por quê? Porque todos os cuidados de alimentar, de banhar, todos os cuidados eram terceirizados. O único momento que essa cuidadora principal tinha uma relação direta com essa criança era quando ela tinha que ir no médico. Então, o que acontecia? Essa criança tinha doenças recorrentes e foi encaminhada para o psicólogo por causa disso. E dá para entender por quê? Porque também é significativo quem a criança elege para imitar. Normalmente é o adulto amado, mas os estudos e as pesquisas e as narrativas têm mostrado que cada vez mais, nesse mundo moderno de classe, olha só o recorte, a gente está falando de um mundo praticamente branco, de classe média alta, não é? Letrado, de famílias onde normalmente os dois, se tem dois, né? Trabalham fora e que terceirizam os cuidados domésticos. Essa é a realidade quase que total da Escola Waldorf, né? Então, é para esse público que a gente está aqui comentando. A gente não está falando de outras realidades muito distintas dessa que nós estamos narrando aqui. Nós estamos falando de crianças cuidadas, alimentadas, crianças com direito à moradia, crianças que têm pratos de comida, raras crianças no nosso país, né? Que são assim. Isso a gente tem que também pontuar. Muito bem. Então, eu vou fazer uma afirmação. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Esse é o movimento da alma que imita os gestos que vivencia a sua volta. Outra afirmação. Claro, a primeira é a música do Walter Franco. E a segunda vem de Erickson e diz, através do brincar, a criança organiza seu mundo interior em relação ao seu mundo exterior. E isso, né, essa composição é justamente a prática social, a composição da relação si-mundo. Essa relação si-mundo, ela precisa ser, digamos assim, ainda mediada pelo adulto cuidador, né? Porque a criança ainda nessa faixa etária que a gente está aí, dos 3 anos até
até os 8 anos, né? Porque o brincar quase sempre de boneca começa a aparecer de modo intencional, né? Antes a criança tem aquele brincar motor, leva a bonequinha aqui, mas começa a ter uma fantasia brincante, introspectiva, após a criança completar 3 anos e entrar no 4º ano de vida. Então, é dessa criança, nessa faixa etária, que a gente está falando. E esse brinquedo, né? Aí vou trazer, então, mais uma afirmação que diz assim: a boneca Waldorf constitui importante dispositivo, aí coloquei uma palavra também, para o exercício da ética do cuidado na prática social, através do brincar livre, ampliando os modos da criança se autoeducar. E aí eu preciso dar uma lembrança que só existe brincar livre. Por isso que algumas mulheres, algumas mães, algumas cuidadoras principais, às vezes me trazem a preocupação de que se eu der boneca para minha criança, se ela ficar de boneca, ela vai ficar aprisionada num papel social da mulher, né? Por isso eu digo, brincar de boneca, ele não é uma questão de gênero, é uma questão de cuidado. O que a gente tem que fazer é ampliar o cuidado para todos os gêneros, e não impor o cuidado para um só gênero. Todos os seres humanos precisam desenvolver uma ética do cuidado de si e do outro, né? E não só um determinado gênero biológico decalcado nisso. Durante muitos anos, o combate foi nos efeitos, né? Então não vai brincar de boneca, então não vai cuidar, e aí criou-se uma cultura de terceirização, de escravidão, né? Porque essa terceirização ela é escravizante, né? Você cuidar da roupa do outro, você cuidar da comida do outro, você em troca de um dinheiro que não se pode viver dele, isso é um processo escravocrata. Então, a gente tem que deixar pontuado isso, já que estamos falando entre nós, né? Mulheres de classe média, média alta, brancas, que trabalhamos fora na maioria das vezes. Então, a gente tem que olhar para todos esses... Tudo isso está relacionado ao brincar, porque, como eu vinha falando, muitas mulheres têm relatado e ficado preocupadas porque as crianças imitam quem? Suas babás, suas empregadas domésticas, aquelas que chegam perto da criança e fazem gestos significativos. Que gestos significativos são esses? Gestos que a criança pode aprender com a sua cognição naquela faixa etária o sentido, né? Quando eu faço uma comida, aquilo tem um sentido em si. Quando eu arrumo uma cama, aquilo tem sentido em si. Muito diferente de quando eu pego um celular ou um livro para ler. Aquilo não tem um sentido em si. Tem alguma coisa que está acontecendo e que a criança não está apreendendo, ela está vendo apenas um gesto imóvel, né? Ali na frente dela. Muito bem. Já estou terminando, tá bem? Ó, já está quase na minha hora, né? 45. Muito. Ó, então, eu vou trazer agora um movimento. Eu chamei de um movimento. A estratégia de adequação ética e estética da boneca Waldorf produz um movimento político que resulta em escolhas individuais quase sempre distintas do modo de ser da cultura vigente e de suas configurações pouco favoráveis ao exercício das forças ativas da criança. Então, se só existe brincar livre e a criança brinca a partir
da repetição, a pequena criança, dos gestos que ela vê à sua volta, não é? Então, essa interpretação desse mundo, ele não pode ser conduzido de fora, porque há atividades lúdicas, brinquedos que já trazem em si, digamos, já vêm brincados, isso tudo aprisiona, né? A alma da criança, dirige de fora. Uma pergunta: se só existe brincar livre, como oferecer às crianças dispositivos de brincar que não produzam aprisionamento a valores que não compartilhamos? E eu estou aqui me referindo a bonecas que já vêm com suas identidades, a bonecas que já vêm, digamos assim, produzidas, né, trazendo quase sempre, na totalidade das vezes, valores de uma estética da riqueza, às vezes até bonecas de pano, bonecas Waldorf, que se vestem ricamente. Será que é isso que é o valor que eu quero? Uma estética da riqueza? Será que é esse design que me atrai? Será que é isso que eu quero ver no mundo? Será que é essa estética da riqueza que eu quero perpetuar, esses valores? Né? Esse trocar de roupas, né? Essas modas, esses cabelos. Será que é isso que eu quero que a minha criança, no seu brincar ontológico, receba como informação? Né? Então, isso tudo são questionamentos que a gente tem que fazer no brincar de bonecas, quando isso é uma prática social. E, para a gente trazer esse campo, né? Essa prática, que é um campo de constituição de valores, é um campo de experiência, né? Para a gente trazer ali, existe um momento na brincadeira, que é um momento onde essa brincadeira de casinha, ela é compartilhada, normalmente acontece surge no brincar das crianças por volta, as crianças têm 5 anos, então começa, você vai ser o pai, mas eu também quero ser o pai, tá bom, vocês dois vão ser o pai, eu quero ser a tia, eu quero ser o cachorro, eu também, aí tem vários cachorros, né, quando eles estão brincando juntos, vários cachorros por semana na salinha, passando para lá e para cá. Esse brincar de experimentar, né? Eu quero ser o bebê, eu sou o bebê, mas eu sou o maior, mas eu sou o bebê. Essa experiência desse campo, né, de experimentação, ele vai traduzindo, dando sentido àquilo, porque o que o ser humano faz? Ele vive, cria uma linguagem para dar sentido ao vivido. Que a gente faz. E o brincar é essa linguagem também. Ele tem uma linguagem própria, especialmente o brincar de bonecas. E quando esse brincar, né? Então eu lembro muito bem de mim também. Quando eu tinha por volta dos 6 anos e minhas irmãs mais jovens, eu arrumava toda brincadeira. Eu nem brincava, propriamente dita, mas eu arrumava cabana, eu arrumava casinha, ficava horas arrumando, e a gente vê isso nas salinhas de educação infantil. Ficam horas, né? A criança mais velha, os mais velhos da sala, lá pelos 6 anos, ficam horas construindo aquelas cabanas, construindo aquelas cabanas pequenininhos, entram assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo. É isso, essa experiência de construção, de interpretação desse mundo. Por isso, o ambiente, voltando lá e já querendo caminhar para o final, do mais propício ambiente, né, da citação inicial, é ter esses elementos e, mais importante de tudo, ter esse tempo para que e fazer esses gestos, deixar a criança exposta a esses gestos significativos, a esses gestos éticos, que permita a ela
vivenciar essas forças de cuidado de si e cuidado do outro. Uma voz amorosa, vou trazer aqui a Lígia Ortelli, porque ela é uma Lígia Ortelli, que é uma linda estudiosa do brincar, que vai falar. Eu falei do tempo do brincar e ela vai falar do espaço. A cultura da criança se faz brincando, diz ela. Brincar é o que ela mais sabe, mais pode, mais quer. É o caminho, é promessa, é destino. Novamente surge o espaço natural como aquele que mais favorece e puxa o movimento contido dentro, alto, fundo, longe. É na natureza que a criança brinca melhor e manifesta mais amplamente suas necessidades de crescimento e suas qualidades infinitas de movimento. Brincar é, afinal, a respiração da alma. E com isso, eu encerro aqui a minha fala. Então, você falou tantas coisas tão importantes, Nina, com a questão social. Eu fiquei muito mexida, muito mexida com essa fala de mulheres também brancas, que a gente não lembra que existem crianças hoje que, apesar de não ter, às vezes, uma boneca, seja ela de pano e tal, ela tem a criatividade de pegar um casaco, como você falou, não é? Essa criatividade, ela é inerente. E eu percebo que nós, como professoras, eu vou falar da minha realidade, é que muitas vezes eu estou pegando as minhas crianças do jardim, já não são mais maternal, e colocando no colo e deitando um pouco como se elas fossem um bebê. E isso surgiu através da observação da necessidade de uma das minhas crianças. E agora você me dá, assim, eu estou assim, respaldada teoricamente quando você fala dessa questão do cuidado, como está realmente terceirizado, não é? Ou muitas vezes a gente não terceiriza, mas a gente não está com tempo, a gente não tem mais ritmo, não tem mais hora para simplesmente cuidar e botar no colo. E diante da tua fala, eu percebo o quanto eu tirei agora todos os meus bonecos, né, da sala, porque eles estavam assim, virando bola, virando qualquer coisa, mas não tinha assim aquela reverência. Então eu fui recolhendo um a um, eu tirava um e ninguém perguntava por aquele que não tinha. Tirava outro, e aí agora eu guardei todos. E eu estou trazendo essa questão dessa observação, e para alguns eu estou fazendo até bonequinhos com fralda, só o nozinho da cabeça e tal, e colocando, às vezes na minha perna, enquanto eu estou fazendo um rabo de tigre, para poder chamar a atenção desse cuidado, porque eu fiquei realmente chocada como as crianças não estão reverenciando mais as bonecas, né? Eu brincava muito de boneca, muito, muito, muito. Então, eu convido a todas vocês a trazerem aqui perguntas e compartilharem um pouco. Eu só queria falar sobre uma coisa que você trouxe agora, porque você trouxe que nós estamos sem tempo e que nós não estamos com tempo de cuidar, mesmo quando não terceirizamos. E isso não é culpa nossa, nem obra, nem vontade nossa. Isso é um aparelho social onde nós estamos inseridas, com jornadas de trabalho cada vez mais exaustivas, com a mais-valia cada vez mais expressiva, sugando tudo que a gente tem, com necessidades reais ou criadas cada vez maiores, expectativas cada vez mais altas, que nos obrigam a deixar a própria vida
para viver dessa maneira como esse aparelho social se configura. Então, quando a gente fala de boneca, a gente tem que discutir jornada de trabalho. Total, Quando a gente fala de boneca, a gente tem que dizer de mães solos. Quando a gente fala de boneca, a gente tem que colocar as fichas na mesa e falar, olha só, você quer que o outro tenha cuidado e reverencie uma boneca, mas que condições sociais nós, enquanto sociedade, estamos estruturando para que as famílias tenham pelo menos tempo para viver juntas um tiquinho. Bem, enfim, ótimo, porque obrigada. tem a erótica da desvalorização da vida, que agora a gente está vendo no auge disso, nessa pandemia, né? Morre 500, só 500, que bom, né? A gente está vendo essa dinâmica, mas a gente está vendo isso há muitos e muitos e muitos anos no nosso cotidiano, onde a rua é sempre mais valorizada do que a casa. O lavar a louça, quando a gente tem alguém que faça para nós, é sempre melhor. Né? Então, assim, aquilo que é do nosso asseio pessoal, que é cuidar da própria roupa, da própria louça, do próprio lixo, isso é desvalorizado. Então, se a gente está construindo, a nossa prática social é essa, não há de se admirar que crianças não estão nem aí com bonecas, porque não estão nem aí com ninguém. Né? Porque elas estão imitando o ambiente que elas estão mergulhadas. Por isso, devemos criar o mais propício ambiente. Mas não é um ambiente descolado do social. Precisamos transformar a realidade social. Desculpa, mas essa conversa no dia 8 de setembro... Percebam, gente, onde é que eu vim parar? Como que eu estou, né? Muito bem. Mas você entende que não há desconexão. E também porque quando a gente fala isso, logo já vem alguém puxando a maçã de Eva e culpando Eva por isso. Ai, a mãe deixou a casa por quê? Porque até os anos 70, um só ente familiar sustentava uma família de 4 pessoas. Hoje, 2 entes familiares trabalhando não sustentam. E por quê? Porque é isso. Tem alguém ganhando muito e escravizando os demais. E isso acontece com a gente, mesmo nós, essas brancas de classe média, somos escravizados. Não, né? Quem não é escravizado não está num dia à noite falando de brincar. Né? Não. Verdade. Com certeza não. Aham. A gente tem que entender os processos. Não existe nenhuma criança na sala de aula que não esteja refletindo o aparelho social que nós estamos embutidos. Não existe nada descolado. O brincar de boneca é um brincar político. O que eu aposto, quero e trabalho, já que eu não posso mexer nessa estrutura social, digamos assim, diretamente, né? É trabalhar trabalhar junto a cada uma dessas crianças para que elas percebam esses valores e que, quando cresçam, sejam suficientemente fortes para não sucumbir às forças de massificação da alma. Como nós, se nós estamos aqui, a gente não está sucumbindo. Né? Se a gente está aqui lutando, falando, olhando para essas questões, é porque a gente não está sucumbindo às forças de massificação. E é tudo que a gente pode fazer. Eu acho. Pode falar, Rita. Oi. Lindo que você está falando, assim, está batendo aqui no meu coração, na minha alma, porque a gente está vivendo isso e é desesperador, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, é uma repetição da repetição da repetição. Minha filha, fui educada, eu trabalhava no expediente e tinha assim, o mesmo horário que eu trabalhava, ela estudava. Então, quando ela estava em casa, os dois estavam, eu estava lá brincando, organizando, fazendo, enfim.
E aí, agora, ela se formou, cresceu, né, tal, é uma cientista da computação e trabalha, e eu louca por um netinho. E eu, minha filha, quando é que você vai dar um netinho para mamãe? Eu quero brincar, eu sou contadora de histórias. Aí ela faz, mamãe, eu tô focando muito na minha carreira. E eu não quero ser, para ser uma mãe, eu quero ser, no mínimo, igual a senhora. Foi comigo. E eu não posso ser ainda essa mãe. Então, eu prefiro não ter bebê. Veja só. Aí a gente eu fico triste por um lado, mas feliz por outro, né? Porque, assim, acho que dei algo importante que ela percebeu e que ela quer repetir, né? Também fico muito triste, assim, quando eu vejo os modismos, até na minha área, né, que é a psicologia, quando eu vejo os modismos de abordagens que estão patologizando demais as crianças e não estão vendo esse lado rico que ela denuncia, né? Exatamente. Porque quando a criança faz isso que você disse ali, adoece para ser cuidada, para que alguém leve para o médico e dê o cuidado que ela gostaria de ter, é muito triste. Então, aí vem alguém e diz, é hiperativa, isso que lá, sei lá. Eu estava dizendo para as meninas antes de começar que eu estou lendo um livro chamado, eu coloquei no chat aí, Em Defesa do Faz de Conta, Preserve a Brincadeira no Mundo Dominado pela Tecnologia. Lee. Maravilha, que livro! E eu comprei faz um tempão. Mas aí, quando eu vi a palestra que me cutucou, eu fui pegar o livro e estou encantada por ele, certo? Aí botei aí para o pessoal no chat, porque, rapaz, ela está falando isso que você está falando. Só que não embasada na pedagogia, né, Waldorf, nem na antroposofia, mas dentro de um outro contexto que não deixa longe, né? Ela trabalha com bonecos, com fantoches, ela é ventríloca, né? E psicóloga, foi estudar psicologia, enfim. Isso que você está falando hoje era para ter um público aqui de 300 pessoas ou mais. É uma pena. É uma pena que não tem esse público. A gente tem que fazer alguma coisa, Janice, para essa fala sair aí, sabe? Reverberando. Vamos fazer, Rita, com certeza. Porque eu estou vendo aqui um monte de amigas minhas que estão aí trabalhando, atendendo pacientes essa hora, não sei o quê, mas que deviam estar aqui, porque eu cancelei todos. E disse, não, isso daqui é importantíssimo. Porque senão, como é que a gente fica repetindo esse padrão doentio? Eu acho que a gente tem um esgotamento disso, né, Rita? A gente não aguenta mais esse filme. Cheguei no meu limite. Mas vai mudar, vai mudar. Pode falar, Constantina, seu áudio está desligado. Isso. Sim. Eu sou Constantina, eu moro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Sou professora aqui da universidade e trabalho com curso de formação de pedagogia, curso de formação de professores. Eu não tenho muito conhecimento da pedagogia Waldorf, eu me interesso, assim, aos poucos e eu fiquei pensando em duas coisas que você disse. Uma, na verdade, todas muito pessoais. A primeira é que a criança brinca muito por imitação. Eu sou uma apaixonada por boneca, então eu acho que muitos de nós aqui, né, por estarmos aqui também, então, assim, eu gosto muito de boneca, eu tenho boneca, eu gosto de estar perto de bonecas, então, e as pessoas nem sempre entendem mal essa coisa, né? Como que é uma adulta que tem tanta boneca em casa, então, assim, já querem patologizar. Tem hora que eu fico pensando, que louca que acham que eu sou, onde eu vou, eu gosto de ir em locais que tem boneca, enfim, para conhecer as culturas. E eu não me acho uma criança que fui muito cuidada, mas sempre brinquei de boneca. Então, acho que também, se ao mesmo tempo que tem essa questão da imitação, tem a questão de um desejo de ser cuidada, e a boneca, para mim, foi essa expressão o tempo todo, que eu acho que é interessante também pensar nisso, e eu queria te ouvir um pouquinho mais. E a segunda questão é uma frase que você disse, só existe brincar livre, que eu queria entender um pouco mais. Porque quando a gente está falando aqui que a brincadeira, o artefato cultural da brincadeira é um artefato cultural e social,
eu vejo muito como a gente propiciar esse brincar, né, de alguma forma. Então, como é que eu faço em projetos de extensão que a gente tem aqui? A gente tem projetos de extensão com crianças em escolas públicas, em que a gente vai discutir um tema e nós produzimos um filme de animação ao final. A gente tem 10 anos desse projeto. E o fazer cinema com as crianças, a gente chama de brincar de fazer cinema. A gente brinca, eu brinco mais do que elas todas, e quando vamos fazer os bonecos, então, por exemplo, os meninos se apaixonam porque é o momento que eles podem brincar da boneca. E eu vejo isso como uma forma de propiciar que essa brincadeira aconteça e que a boneca tenha esse ressignificado, que eu adorei essa palavra, que é reverenciar uma boneca, porque é isso que a gente aprende também, né? A partir não só desse brincar livre. Eu não sei se é isso, eu queria te ouvir mais nesses aspectos. Então, eu vou começar por esse último. Só existe brincar livre porque isso que você faz lá no cinema é atividade lúdica. Não é que é ruim, mas não é o brincar. Porque o brincar, ele é sempre, digamos assim, uma atividade não dirigida. Então, para você... porque, bem, aí eu não vou entrar na filosofia, porque eu vou ser bem sincera com vocês. Eu comecei às 9 da manhã, numa banca de qualificação, que terminou às 1h30 da tarde, mas tive 2 reuniões e cá estou. Então, talvez meus neurônios estejam... Mas seria interessante, nos nossos cursos, tem esse embasamento filosófico, porque a gente vai pegar, Constantina, lá, o brincar, a gente começa lá em Schiller, quando ele está ali, naquela interlocução com os impulsos, né, das categorias de impulso de Kant. E aí a gente vai olhar para esse brincar como esse movimento desse impulso lúdico, que é essa qualidade humana que Schiller nominou pela primeira vez, de trabalhar com esses movimentos entre dinâmicas, estados, né? Forças e tal. Bem, enfim. Então, a gente começa a pensar nesse impulso da alma. E esse impulso da alma, esse brincar, ele não é dado. Ele precisa, como uma musculatura, ser exercitado. E ele é sempre exercitado, digamos assim, a partir do si mesmo na direção do mundo e do mundo em direção a si mesmo. O que acontece numa atividade lúdica? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu posso trazer para... Não. Digamos assim, numa atividade lúdica, existe o brincar. Só que, como a atividade é prévia, estruturada, com uma finalidade, como ela é dirigida, mesmo que seja um dispositivo bem aberto, porque a questão sempre vai ter a cultura, sempre vai ter a cultura onde a criança está inserida, não é uma liberdade solta no mundo, não. Mas, quando você direciona, digamos, que essa composição, ela é assimétrica, compreende? O mundo é maior do que a criança. Tanto que hoje, tanto existe dessas atividades lúdicas, né? As professoras... Quer ver uma coisa que todo mundo já deve ter vivenciado? A professora passa o domingo, né, organizando a sua atividade lúdica, chega na sala de aula, a atividade é um sucesso. A atividade, o primeiro que termina, levanta a mãozinha e fala assim, professora, pode brincar? Entendeu? É isso. Por quê? Porque a composição de forças é desigual. O mundo é maior do que a criança. E hoje a gente tem dois fenômenos muito interessantes acontecendo, mesmo com toda a nossa boa vontade escolar, né, de fazer atividades que não sejam tão massacrantes e abstratas, que é um ombrinho que chega assim, ó, tanto faz, esse ombro. Quer fazer isso? Ou, além desse ombrinho,
que tanto faz, né? O outro fenômeno que a gente vê frequentemente não tem nada para fazer. Crianças de 4 anos que não têm nada para fazer. Por quê? Porque estão habituadas, desde a primeiríssima infância, a serem dirigidas pelo mundo. Então, como a educação libertária proposta por Rudolf Steiner é uma composição com o mundo, né? Muito winnicottiana, Constantina, muito, porque a gente vai ver lá, em Schiller, ele tem esse impulso lúdico, que em Steiner ele vai chamar de arte, mas em Winnicott vai chamar de brincar, que é esse lugar dessa mediação, né? E mundo. Então, para que isso aconteça, a mediação, digamos, esse mundo do brincar, ele tem que se dar num dispositivo aberto. Por quê? Porque, olha lá, a primeira citação que eu trouxe, do modo como a criança precisa educar-se por meio do seu destino interior. O grande mistério é que ninguém sabe qual que é o destino interior, né? Você vai montar, o que a gente quer numa escola Waldorf é criar um dispositivo escolar suficientemente aberto que não direcione, mas que eu trouxe para a banca, eu vou ler aqui, eu acho que é tão lindo que vale a pena. A nossa professora decana, Leonor Bertalot, quem escreve. Olha que coisa mais bonita que ela traz aqui. Olha só que lindo. Onde há criança... Vou ler, tá, gente? Porque é tão lindo que vale a pena. Onde há criança, há movimento que dá vida. Então, eu quero trazer a ambiência da sala da escola Waldorf para a gente entender como o dispositivo aberto funciona, né? Cada criança fazendo coisas diferentes. A atividade principal do ser humano, diz a professora Leonor, é crescer, transformar, construir. A criança vem de um reino vivo, onde a vida, ela é energia vital, transmite vida pela força da fantasia. Essa foi a minha introdução. Aí ela diz assim, bom dia. As crianças do maternal estão no jardim. Tudo é movimento, é trabalho sério, executado na maior concentração. Dão-se ares de quem sabe o que está fazendo. Acho linda essa frase. Dão-se ares de quem sabe o que está fazendo. É lindo, né? Agora reina o silêncio. E logo depois, 2 ou 3 tagarelam. Olha que lindo isso. Sem preocupação se há ou não ouvintes. A Janice deve estar vendo os meninos dela lá no jardim. O adulto perplexo olha, observa essa atividade compenetrada, isolada. Vê este, aquele outro, o conjunto. Nesse momento não há briga por objetos. Algumas crianças estão brincando na quadra de areia. Uma delas passa a pazinha a aprofundar na areia para levantá-la e, com muito cuidado, esvaziá-la vagarosamente. Quem de nós já não viu essa cena 1000 vezes, né? De maneira que cada grãozinho brilhe no sol suave da manhã de inverno. Ela não percebe os outros que cavam e enchem baldes ou simplesmente batem com as mãozinhas para aplanar e alisar irregularidades do amontoado arenoso. É a calma em movimento, diz a nossa querida professora decana. Da sala chega mais alguém, vem correndo para um pouco e olha ao redor, com ar de quem procura uma situação propícia. Fala algumas palavras, vira e volta em direção à sala. Levanta e, cônscio da importância do que viu, corre mais rápido para informar a professora. Tem bichinho morto na grama.
Vários coleguinhas, ao ouvirem essa notícia, correm para ver e pegar o besouro preto, que já não se move, está morto. Uma maiorzinha, porque as classes são multisseriados, né? E eles estão no social, na prática social, cada um fazendo aquilo que a sua alma está desejando naquele momento. Uma maiorzinha da classe diz: devemos fazer um enterro. Começa uma atividade determinada pela ocorrência. Olha que importante. Não é uma atividade lúdica pré-dirigida, é uma atividade determinada pela ocorrência, na imanência do vivido, do acontecido, a liberdade da vida, né? Começa a atividade determinada pela ocorrência. O menino da Pazinha, lembram dele do primeiro parágrafo? É assaltado pelos colegas. Dá a pá para fazer o enterro. Eu adoro isso, gente. O buraco é cavado, o besouro é envolto numa folhinha e logo é coberto pela terra. Muitas mãozinhas ajudam. O assunto é resolvido, estão satisfeitos. Um pequeno, curioso pergunta: por que estava morto esse bicho? Porque já não sabia mais mexer as pernas e nem as asas. Daí, morreu e pronto. A resposta lacônica da menina grande que propôs o enterro. Dá para entender todo o universo que ninguém, num domingo à tarde, preparando aula, vai conseguir prever. Por isso, a intencionalidade de criar um ambiente suficientemente vigoroso onde o adulto não seja o centro, onde o adulto seja invisível, digamos assim, mas que ele seja significativo, e a gente viu a professora Janice falando agora mesmo, né? Enquanto eu faço uma coisa, fazendo gestos significativos, para ver se ela desperta alguma coisinha, né? Então, é uma ação sempre indireta. E aí, tudo que aconteceu foi agenciado pelo acontecimento, não é? Eu acho lindo isso. E eu acho que é isso que a gente pode falar, que só existe brincar livre, né? Porque que bom fosse que a gente pudesse dizer, e a gente quer dizer isso, só existe vida livre, né? Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar, que a gente não quer ser eficiente, que a gente não quer ser organizado, que a gente não quer ser disciplinado, que a gente não... né? Mas a gente quer isso, né? Digamos assim, na ocorrência da vida. Não sei se eu respondi, tinha outra coisa. O impulso do cuidado, que linda a sua história, merece uma crônica da infância, não é? Como que a alma é tão poderosa, e o Winnicott traz isso com... Eu não sei se você usa o Winnicott, eu sou uma apaixonada por ele, e o Winnicott traz isso com tanta potência, né? Que qualquer coisa, que nem a Janice trouxe no exemplo dela de pegar as crianças grandes e colocar no colo, isso é winnicottiano, né? O ser humano é tão magnífico que em qualquer momento, em qualquer situação, por meio desse destino interior que a gente nem sabe como, porque ninguém sabe como alguém se torna, né? Ninguém sabe, o ser humano é um mistério, né? É um mistério. E aí, nessa vontade de cuidado, você cuidou, não é? E às vezes, vou dizer mais, às vezes a gente não percebe o cuidado, mas ele está lá. Né? Principalmente os mineiros, né? Vocês já repararam, os mineiros não falam nada, eles só gestuam. Então, eles não falam, eu te amo, eles fazem um café para você. Né? Às vezes, tem dinâmicas familiares que não são tão explícitas, que não deixam lembrança, mas que estão lá. Né? Talvez não como a gente gostaria, mas como foi o possível de cada um dos nossos cuidadores, né, gente? Porque, poxa, esse aparelho social que o patriarcado capitalista inventou e que nós fomos subjetivadas nele, não é brinquedo não, né, gente? Esse não é brinquedo.
Muito bem. Nina, eu queria trazer uma questão aqui, né? Foi uma delícia ouvir você falar, né? Na questão do primeiro setênio, né? Dá uma saudade, né? Dos nossos pequenos. Vou matar a saudade muitas vezes lá no Alecrim, né? Que adoro, vendo aquelas que adoro. Mas a minha filha hoje está no segundo setênio, tem 12 anos, está fazendo amanhã, inclusive. Parabéns. Obrigada. E esse é um outro desafio, não é? Porque, assim, o segundo setênio, as crianças já não são crianças, né? Já são pré-adolescentes, né? Então, e traz questionamentos, né? Trazem, né? Sabem, acompanham, né? E essa coisa né? de Covid, do momento político, e etc. e tal. E o nosso maior desafio é trazer o que Stein traz, né? Que no segundo setênio o mundo é belo. E que desafio para todos nós, né? Pais, professores, né? Que estão lidando com essas crianças, né? Para trazer isso, né? E assim, através do brincar, né? Através do brincar, eu também percebo isso, né? Quando ela gosta muito de desenhar, ela traz um desenho, ela gosta de animal muito, né? Muito, ela vai ser veterinária e tudo mais, então que vai ter uma fazenda e vai pegar os bichos de toda a rua e botar tudo dentro da fazenda e tudo mais. Mas assim, o que é que na sua vivência, na sua experiência, né, o que é que a gente poderia, assim, que dicas, que sugestões que você poderia nos nutrir com o teu conhecimento para o segundo setênio? Estou precisando de ajuda, Nina, de ajuda. Olha só, a primeira questão que se coloca é a definição do conceito de belo. Porque o conceito de belo, em Steiner, ele não é muito entendido, porque a gente acaba pegando a questão estética, digamos assim, pelo senso comum. E a gente acha que beleza, assim como a gente achou que bondade era uma coisa no primeiro setênio, porque, para quem não está familiarizado com as dinâmicas do conhecimento antroposófico para a pedagogia Waldorf, Steiner traz para os 3 primeiros setênios qualidades anímicas, digamos assim, centrais. O mundo é bom para o primeiro setênio, o mundo é belo para o segundo setênio, o mundo é verdadeiro para o terceiro setênio. Mas vamos voltar para o belo. Só que esse bom é ético, né? Quando a criança, no primeiro setênio, imita o gesto ético de lavar a louça, o gesto de lavar a louça, ele é em si mesmo, ele é absolutamente ético. Né? A bondade não é não acontecer nada de ruim, nada disso. É viver num mundo significativo, que vai gerar o quê? Uma confiança e uma resiliência no para sempre da vida. O belo, olha que coisa linda que é o belo. O belo é justamente a relação se-mundo, que nesse segundo setênio, por isso a crítica, por isso a atenção para o mundo, está exatamente na constituição de uma diferença entre o si, né? Que já não está mais no gesto externo, mas está nos sentimentos internos, e o mundo. E qual é o belo que a criança precisa vivenciar? Não é coisa bonitinha, nem tudo dando certo, porque isso não é vida. O belo que a criança precisa vivenciar é a nossa beleza do nosso esforço cotidiano. Nós, aqui, adultos, que levantamos todos os dias, mesmo quando a gente gostaria de ter que ficar na cama, não é? Esse nosso esforço anímico de dar conta da vida, essa é a beleza, que é o indicativo, né, que a criança quer, ela quer saber como viver no mundo. Porque ela é tipo alienígena, né?
acabou de chegar, não sabe de nada, ela está vivenciando sentimentos. Então, o que a criança quer? Ela quer ver como seus sentimentos são vivenciados. Isso não quer dizer, estou com dor, estou... Não, ela quer te olhar, né? Tanto é que a criança, nessa fase, ela idolatra alguém lá fora, né? Uma professora, um professor, um ídolo, sei lá. Ela quer essa referência de alguém que está vivendo. Né? Ela não tem nada a ver com beleza. Não, tem a ver com a relação esse-mundo. Ela quer perceber o mediador afetivo. E ela escolhe o mediador afetivo. Né? E aí a gente tem que começar a pensar como que é esse isolamento social, máscaras, como que a gente vai fazer as compensações necessárias nesse âmbito. Por quê? Porque a gente vai ter gerações inteiras, nós e as crianças todas que estão vivendo hoje em dia, não é? Adultos e crianças, que vamos ter um trauma de guerra. Né? Nós temos uma guerra e nós estamos vivendo esse trauma. E isso vai ser uma marca biográfica para todos nós. Né? E sabe, a criança de 12 anos, ela quer olhar para o adulto e ver como é que ele está sentindo tudo isso. Por isso, se eu pudesse dar um conselho, que nunca é bom, eu digo, seja cada vez mais você mesmo. Seja cada vez mais honesta consigo mesmo. Sinta cada vez mais verdadeiramente suas dores e amores. É isso que ela precisa. Nada além disso, não é fadinha pendurada em sala, gente. Não é disso que a gente precisa. Não é dessas marcas exteriores de riqueza que a gente está precisando aqui, não. Não é? Não, está tudo certo. E a gente tem que ter corpo para sustentar essa idade maravilhosa que só quer dar bordoada em nós, né? Ai, ai. Vai, obrigada, filho. Nina. Foi ótimo. Obrigada. Eu tenho uma última coisinha para ler aqui para a gente encerrar. Mais alguma questão? Eu vi a Luciana abrindo a telinha e fechando. Quer entrar na roda para conversar? Não sei se ela está aí ainda. Oi, Nina, muita gratidão, Oi. viu? Muito lindo tudo isso, adoro. Seu tênis é encantador, né? A biografia é sempre um olhar de autoconhecimento, né? É verdade. Então, muita gratidão por toda a partilha, muito rico tudo. Estava com a internet um pouco instável, mas deu para acompanhar bastante, Que viu? bom, que bom. Muita gratidão a Jadiz e a Sueli por proporcionar essa riqueza para a gente através de você. Que bom. Gratidão, querida. Eu que agradeço, gente, a oportunidade do encontro. Mais alguém quer alguma pergunta? Posso ler uma coisinha final da dona Leonor, que agora eu fiquei com vontade. Eu adoro. Diz ela: cada ser humano representa em si um grande mistério. Da primeira à última respiração, ele possui um corpo vivo e uma alma, por assim dizer, colorida, que ora se esconde por trás de um véu, ora se expressa de 1000 maneiras diferentes. Pensar isso na relação com a criança, pensar isso na relação conosco mesmo. Nós, para nós mesmos, somos um grande mistério, ainda mais nas relações. Então, na nossa prática social, por pior que sejam as pessoas que estão perto de nós, a gente tem que imaginá-las assim, né? É o nosso desafio, digamos, da época. Muito bem, com isso eu encerro. Nina, querida, muito obrigada mais uma vez. Eu quem agradeço. Eu queria te pedir, olha, você na sua rotina de hoje ainda está aqui, realmente é um presente para nós.
Eu queria te pedir algumas indicações para as pessoas que aqui estão de literatura, né? Para a bibliográfica. Quando você puder nos passar. Tem. Esse livro da doutora Leonore Bertalot, Viver com Crianças, é uma delícia. É uma delícia, eu tenho. Acho que aqui eu não tenho nada muito infantil, mas o Winnicott sempre, tudo fica melhor com pitadas de Winnicott por cima, não é? Tudo. Claro, as nossas oficinas de boneca, que tem um aparelho conceitual bem forte, né? Uhum. Eu tenho, deixa eu ver aqui, e um livro que é para a gente, que é O que é Ser Contemporâneo, de Christine Gruvet. Ali tem chaves de entendimento de viver a nossa época, né? Acho que é isso. Nina, seu site, você também ainda está com a rádio, não é isso? É aquele programa que você faz todos os dias? Não. Olha, ninaveiga.com.br. De lá, vocês podem ir tanto para o Ativismo Delicado, onde a gente tinha esse programa diário, né? Mas foi no começo da pandemia. Foi. Era assim, era um projeto para durar 15 dias de quarentena. A gente inaugurou, a gente ficou 8 meses no ar. Chegou a hora. Que cansa, né? Menina, era muito intenso. Era o tempo todo. Foi bem forte. Eu assisti. Foi bem forte. Artes manuais como potência afirmativa. Está lá no site do Ativismo Delicado. Então, a gente tem, a partir do ninaveiga.com.br, você chega no ativismodelicado.arte.br, que é a nossa atividade social, tem muita coisa lá, inclusive toda uma série Casa, Infância, Mulheres em Risco, que tem questões fortes e uma bibliografia. Nesses lugares tem uma bibliografia bem forte, tem livros completos, tem artigos, é uma fonte muito rica de conhecimento. E pelo ninaveiga.com.br também se chega no artesmanuais.arte.br, onde a gente tem, então, as nossas 4 pós-graduações, inclusive uma que estará começando nova turma em breve, que é o Artes Manuais para o Brincar. Então, é isso. Ótimo. Maravilha. Isso, eu não ia falar tão bem, divulgar isso, porque é uma riqueza. Lá no ninaveiga.com.br você vai encontrar... Eu coloquei aí no chat. Isso. Todo o leque de oficinas que vai desde o bebê estrela, onde a gente vai trabalhar com as forças que formam a criança, né, da constituição da criança, depois a boneca Waldorf do primeiro setênio, onde a gente vai fazer uma investigação antropológica forte, sociológica forte, né? São 50 horas de curso com várias entrevistas, uma coisa muito forte, claro. Ainda se constrói uma boneca de pano, né, em todos eles. Né, tem artes manuais no segundo setênio, né? Que aí a gente vai olhar para essas questões sociais, realmente a questão da rostidade, questões que atravessam todo o segundo setênio de maneira mais direta, e a oficina da família contemporânea, onde a gente vai construir os pequenos bonequinhos flexíveis e problematizar o conceito de família, né, gente? Está na hora de dar uma ensaboada, potaquarar esse conceito que não está fazendo bem para ninguém, né? Enfim, está na hora de arejar. Então, são essas 4 oficinas de bonecas lá, e tem mais uma oficina que chama Pensar a Boneca para Sentir a Criança, que é mais teórica, onde a gente vai olhar especificamente para a casinha de bonecas,
né, para a questão da casa, da formação da criança. É uma oficina teórica, é um curso teórico, e a gente tem um curso lindo que eu acho que a Janice já fez. A Vida Beguini, uma trajetória de fiação que a gente faz artesanal, e tratando de umas mulheres que viveram na Idade Média, chamadas beguines, que têm um pensamento, digamos assim, integral, né? Casa, medicina, literatura, vida, artes manuais, tudo junto. Então, a gente olha um pouco para essas mulheres medievas enquanto fazemos uma oficina de fiação terapêutica. Está tudo lá no site. Tem coisa que não acaba mais. Maravilhoso. Que coisa, maravilhoso. Eita. Amei esse curso. Material para a gente ir degustando. Isso, e nos sites tem muito material, especialmente no ativismo delicado, tem muito material, muita referência, muita coisa. De gerontologia à infância. Todo o espectro está lá. É um acervo. É um acervo, né, Nina? É um acervo. Que bom, que bom. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Obrigada ao pessoal também por estar aqui, né? Janice, vou colocar esse nosso encontro, se vocês me permitem, no meu canal do YouTube, tá bem? Claro, sempre. Então, tá bom. Nós vamos sempre fazer, a gente está lançando o nosso site no dia 8 de novembro, o aniversário do núcleo. Nós queremos que todos os palestrantes fiquem lá disponíveis, assim, os sites de vocês, nossos parceiros de trabalho, de movimento. Que lindo, que lindo. Então, depois nós vamos atrás para ver a sua logo, sua marca, colocar lá, e a pessoa clicando já vai direto para o seu... E a gente pode fazer o inverso também lá no nosso, tá bom? Tá bom, obrigada. Maravilha. Vamos ampliando essa rede, que é muito importante. Constantina, gostei demais de conhecê-la. A gente pode trocar algumas coisas. Se você quiser mandar o seu contato ou me procurar, ninaveiga.com.br, ou mandar o seu contato pela Janice. Ia gostar demais de fazer trocas, e a gente tem um congresso anual, tem simpósios, é sempre muito bom essas trocas acadêmicas também. Com certeza, agradeço muito. Rita, a gente tem artes manuais para terapias, uma turma daqui. Que ótimo! Beijo, tchau. Tchau, minha